de Deus, e depois nós vamos estar meditando um pouquinho aqui o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Pai de amor, Pai de graça, Pai de poder, Deus de misericórdia, nós temos ouvido ao longo dessa semana, Deus, quanto o Senhor quer transformar o nosso olhar, a nossa visão, quanto o Senhor quer retirar de nós as escamas, Senhor, e nos restaurar, Senhor Deus, para voltarmos a ver como os seus discípulos lá no início viam, Pai. O viver o cristianismo, o viver Cristo, o viver, Senhor Deus, uma nova vida em Ti. E mais uma vez, Pai, damos liberdade ao Teu Espírito Santo para falar a cada um de nós. De alguma maneira, Deus, que confronte, ó Deus, as nossas atitudes, confronte, Deus, o nosso ser. E sejamos, Deus, aperfeiçoados, Senhor. Sejamos, Deus, trabalhados pelas Tuas mãos, Deus. Vejamos, Deus, com os olhos da fé, aquilo que o Senhor tem para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, comece em nós essa obra, Deus, para que a partir de nós outros sejam tocados, sejam, ó Deus, transformados. Deus, assim como na minha vida alguém chegou até mim e falou que havia uma esperança para mim, havia alguém que me amava, esse alguém era Jesus. Pai, a começar em nós, Deus, que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, e repreendemos toda retaliação, todo intento maligno nesta hora, Senhor Deus, que queira atrapalhar esse momento, Deus. Repreendemos em nome de Jesus, porque queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz claramente. Usa o Teu servo mais uma vez, Pai, para falar ao nosso coração. Usa com poder, com graça, Deus, com ousadia, com unção, Senhor. E trabalha sobre cada um aqui, Deus. Cada um de nós precisa ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e sair daqui edificado e pronto para semear, Senhor. E multiplicar, Deus, as vezes que Você já tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Eis-nos aqui, Deus, gratos por esses 26 anos, mas nós queremos mais, Senhor. Queremos muitos mais, Senhor Deus, aqui conosco, ouvindo e fazendo discípulos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra do Senhor, amém? Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Se puder depois desligar os retornos aí dos demais microfones, por favor, está dando um pouco de microfonia aqui. Mateus 12, 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito, ou seja, é permitido curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é permitido nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. E retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida.
Vamos para Mateus capítulo 15. Eu vou tentar não ler o capítulo todo como a gente leu hoje pela manhã. Eu vou ler só um trecho aqui. Então, Mateus 15, 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que é que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim vós invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém? Nós tínhamos uma outra palavra para ministrar hoje à noite para os irmãos, nesse dia de aniversário. E como nós somos daqui mesmo, então nós vamos deixar uma outra oportunidade de ministrar essa palavra para vocês. Essa palavra que nós começamos hoje pela manhã, nós chegamos na metade dela e vamos tentar concluí-la hoje à noite. E o tema dessa mensagem é quebrando paradigmas. Diga comigo: quebrando paradigmas. Eu vou ter que recapitular os 10 ou 11 primeiros pontos que nós mencionamos aqui pela manhã, rapidinho, para você se situar onde a gente está. Você que não veio pela manhã, mas eu te aconselho que não falte quando houver uma convocação para a igreja, para estar presente no domingo pela manhã. Não falte, porque é muito importante você estar aqui, amém? Então, metade da igreja que está aqui agora não veio pela manhã. Então, eu sei que você vai ficar um pouco boiando agora no começo, porque foi 1h30 de palavra de manhã e não vai dar para recapitular tudo isso em 5 minutos. Mas a gente vai tentar te ajudar para que você consiga se encaixar aqui e a gente possa caminhar junto, amém? Então, essa palavra paradigma é uma palavra que significa regras pré-estabelecidas. Nós, seres humanos, costumamos criar regras, que nós seguimos essas regras no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você cria regras e padrões para você, para sua família, e você vive por causa daquelas regras. Você vive se conduzindo com aquelas regras, e acaba que muitas vezes são regras que não te levam a lugar nenhum, mas você acostumou a fazê-las, acostumou daquela maneira, e você não consegue se libertar daquelas regras, que são os chamados paradigmas, ok? Então nós falamos aqui sobre muitos paradigmas que nós, diariamente, nós praticamos. Por exemplo, tem gente que é preso ao paradigma de que tem que comer 4 vezes ao dia, de que tem que dormir 8 horas por dia, que tem que escovar o dente toda vez depois que come, tem que escovar o dente, né? E tem que assistir um jornal na televisão pelo menos por dia, né? Pelo menos um horário do dia você tem que assistir. Tem gente que é presa a um monte de tipos de paradigmas. Por exemplo, eu preciso fazer uma faculdade para ter um bom emprego, e assim vai. A gente exemplificou e explicou várias coisas aqui de manhã, que as pessoas criam paradigmas e ele acha que aquilo ali é o certo, tem que fazer daquela maneira. Só que nem sempre funciona exatamente dessa forma. Existem paradigmas que nós criamos que não funcionam, mas a gente acostumou daquela maneira. Tem uma história que está em um dos livros que eu usei para preparar essa palavra, que conta de uma neta que aprendeu com a sua mãe uma receita em casa, aprendeu com a sua avó, e a sua avó aprendeu com a sua bisavó. E eles continuavam fazendo aquela receita da mesma maneira que ela aprendeu com a sua bisavó. E tinha uma coisa que eles faziam que ninguém sabia nem explicar o porquê, mas como eles aprenderam daquela maneira, eles faziam. Ela pegava aquele pedaço de carne bem grande, não sei se era um pernil ou alguma outra coisa, era uma carne de porco.
Eles arrancavam um pedaço daquela carne e separavam e não colocavam no preparo. E faziam aquele preparo ali e eles não sabiam por quê. E a neta um dia ficou encucada com aquilo. Eu aprendi assim, eu faço assim, mas eu nem sei por que eu faço assim. Por que a gente não usa esse pedaço da carne, né, para fazer essa receita? E ela foi perguntar para a mãe dela. E a mãe dela falou assim: filha, eu também não sei, eu aprendi assim com a minha mãe e assim eu ensinei para você. E ela foi perguntar para a avó: vó, o que é isso, né? Por que faz isso daqui dessa maneira? Por que arranca esse pedaço de carne e não usa na receita? E ela também não sabia explicar. E foram perguntar para a Bisa, que graças a Deus ainda estava viva, né? E aí perguntaram para a Bisa: Bisa, por que a gente arranca esse pedaço de carne e não bota na receita? Aí ela foi explicar: ah, isso é fácil. É porque naquela época, né, a forma que eu tinha era muito pequena, não cabia um pedaço inteiro de carne, então eu cortava esse pedaço e não usava. Mas a filha fazia isso, a neta fazia isso, a bisneta fazia isso, porque criou-se um paradigma, criou-se um modelo que achava que aquela receita, né, tinha que arrancar aquele pedaço de carne ali e não podia usar. É assim que se cria paradigma também dentro da igreja, irmãos. Né? Uma pessoa faz um negócio, aí a outra vem, copia e faz igual, aí daqui a pouco todo mundo começa a achar que tem que fazer daquele jeito, é o único jeito que dá certo, é o único jeito que funciona, é daquele jeito, senão não dá certo. Paradigmas. A gente cria um monte de paradigmas, modelos, que a gente acha que é só daquela maneira que funciona. Aqui a gente vê Jesus criticando os fariseus, porque eles tinham um monte de paradigmas. E eles viviam em função daqueles paradigmas. Por exemplo, um deles era que no sábado não pode fazer nada. Então, quando Jesus curava uma pessoa no sábado, eles ficavam bravos, ficavam irritados. Não, como é que pode curar alguém no sábado? Sábado é um dia sagrado de descanso, ninguém pode fazer nada. Jesus falava assim: ué, se uma ovelha sua cair lá no buraco, você não vai tirar ela no dia de sábado, só porque é sábado? E eles não sabiam responder, mas ficavam bravos. Vocês viram no texto que depois que Jesus saiu, ou melhor, depois que acabou ali a reunião, eles ficaram travando entre eles para matar Jesus. Irmãos, é compreensível uma coisa dessa? Um grupo de pessoas se reunindo para matar Jesus só porque ele curou alguém no sábado. Não é um absurdo? Mas isso que a gente faz às vezes. A gente quer matar as pessoas, a gente quer, né, punir as pessoas, porque elas não cumpriram o nosso protocolo, porque elas não seguiram a nossa tradição, porque elas não fizeram da maneira que a gente queria que fosse feito. Então, Jesus está dizendo assim: ó, não é assim que funciona. É lícito fazer o bem no sábado também. Outro exemplo aqui no texto é que os discípulos de Jesus não estavam lavando a mão antes de comer. E aí os fariseus estavam bravos com eles. Como é que pode os seus discípulos não lavar a mão para comer? É tradição dos anciãos, tem que lavar a mão para comer, senão você está em pecado, você é impuro, você é imundo. E Jesus falou assim: ó, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que contamina o homem é o que sai do coração, não é o que entra pela boca. Mas eram paradigmas que os fariseus colocavam e eles achavam que tinha que ser daquela maneira, e aquela era a única maneira, e se não fizesse daquela maneira estava errado. Nós falamos aqui pela manhã sobre vários paradigmas que foram criados dentro da igreja e que ao longo de muitos anos a igreja viveu sufocada por esses paradigmas, e nós estamos entendendo que precisamos mudar e que podemos mudar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não estou na palavra ainda, vou só recapitular aqui alguns exemplos. Eu não vou poder explanar sobre eles porque a gente tem pouco tempo para essa parte, ok? Então, por exemplo, por muito tempo a igreja se guiou por muitos paradigmas que hoje já se tornaram obsoletos. Como por exemplo, pastor tem que usar terno e gravata. Se não usar terno e gravata não é ungido, não é consagrado. Por muito tempo pensou-se isso, assim agia. Mas a gente entende que isso não tem nada a ver. Por muito tempo mulher não pregava na igreja, mulher não podia pregar na igreja, só quem pregava era homem. Mas entendeu-se que isso não tem nada a ver. Por muito tempo na igreja só se tocava hino do inário ou da harpa cristã, e não podia tocar nem bateria, nem violão, nem guitarra, nem nada disso, que era tudo do capeta. O único instrumento que era do capeta era o órgão e o teclado, né? O órgão e o piano. Até teclado era do capeta, né? Negócio eletrônico, cheio de som esquisito, né? Esse negócio é do diabo, só pode ser.
Mas entendeu-se que não é bem assim que funciona. Por muito tempo, crente não podia ter televisão. Se tivesse televisão, estava em pecado. Por muito tempo, crente, mulher crente, não podia cortar cabelo, não podia usar calça, porque estava em pecado. Por muito tempo, irmãos, pregador ungido, sinônimo de pregador ungido era aquele pregador que gritava pra caramba, falava muito alto, fazia voz diferente, assim, aquela voz bem imponente. Por muito tempo, música de adoração na igreja tinha que ser aquela música bem lenta, a mais lenta possível. Essa que é a música de adoração. O resto não, essas músicas agitadas, isso é coisa de choque, né? Não podia nem bater palma na igreja por muito tempo, irmãos. Teve tempos aí, há 20, 30 anos atrás, que ninguém batia palma na igreja, não. Bater palma na igreja era coisa do inimigo. Mas esses paradigmas, eles foram caindo, irmãos, porque entende-se que eles não estão na palavra de Deus, não pertencem à palavra de Deus, e a gente não precisa deles para sobreviver. Amém? 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 Você está compreendendo? Então eu vou tentar recapitular rapidinho os 11 primeiros pontos que nós ministramos aqui pela manhã, para a gente poder prosseguir, ok? Então fala comigo: quebrando paradigmas. Eu preciso me libertar de paradigmas, modelos, métodos que eu criei para mim, para a minha vida espiritual, para a minha vida cristã, mas que não fazem parte da palavra de Deus. Amém? Nesses dias de aniversário, muitos pastores que estiveram aqui conosco falaram sobre visão, sobre ter uma nova visão, sobre ter uma visão restaurada, sobre ter uma visão renovada. Falaram sobre ter uma visão mais além. Eu pude ministrar na terça-feira aqui sobre o crente estilo águia. Depois você vai lá no YouTube, lá e você assiste a palavra, né? O crente estilo águia. Nós temos que ter uma visão de águia, olhar ao longe, ver as coisas que a gente, né, por perto você não consegue enxergar, mas a águia consegue enxergar ao longe. Foi falado muito essa semana, vários pastores falando sobre identidade, sobre restaurar a nossa identidade, identidade de filho de Deus, identidade de sacerdócio real, nação santa, identidade de embaixador do reino de Deus, identidade de discípulos. Nós precisamos mudar algumas coisas. E para isso é preciso abrir mão daquilo que não funciona, daquilo que não traz benefício, daquilo que já virou obsoleto. Amém? Eu dei um exemplo aqui hoje pela manhã que eu gostaria de repetir. Tem coisas na vida, irmãos, que por um tempo elas funcionam muito bem, mas depois de algum tempo elas se tornam obsoletas, já não funcionam mais. Por exemplo, há, quem sabe, 20, 30 anos atrás, ainda havia muitas cidades no Brasil onde usar uma charrete, né, usar uma carroça, era algo comum. Hoje em dia, na maioria das cidades do Brasil, não é mais comum usar carroça, sim ou não? Sim. Hoje no Rio de Janeiro, se o seu sonho de consumo for comprar uma carroça e botar lá, né, na sua casa, cuidar do seu cavalinho, botar a carroça lá para você ir para o trabalho, na ida e na volta de carroça, você acha que é um bom negócio, sim ou não? Você que trabalha lá no centro do Rio, você que vai de ônibus, gasta 1h30, 2 horas para ir para o seu trabalho. Se você fosse de carroça daqui lá, você chegaria lá, irmãos? Você iria trabalhar todo dia e ir e voltar de carroça, aí vai dar certo? Por quê? Porque os tempos mudaram. A carroça continua te levando para muitos lugares? Continua, mas só que não funciona mais nesse tempo, sim ou não, irmãos? Não dá mais certo, porque os tempos mudaram, as coisas mudaram, a agilidade do mundo hoje, a correria da vida hoje é diferente, então a carroça não funciona mais. Mas a carroça foi um dia um bom veículo de transporte, sim ou não? Sim. Foi. Teve época que só quem tinha carroça era gente rica, era patrão, né? Era fazendeiro, cheio de dinheiro, tinha carroça lá, carro de boi, né? Hoje em dia, irmãos, hoje em dia fazendeiro anda com Hilux, né? Hoje em dia fazendeiro não anda de carroça não é verdade? Ou seja, existem coisas que por um tempo elas funcionam muito bem, mas depois de certo tempo não funcionam mais, e a gente precisa abrir mão dessas coisas. Então o primeiro paradigma que a gente precisa deixar, jogar fora, o paradigma de que o prédio é a igreja. Está errado isso, o prédio não é a igreja. Amém?
Nós somos a igreja, você é a igreja. Nós, como corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então não diga mais, eu vou à igreja. Você não vai à igreja, você vai ao templo cultuar como igreja. Amém? Enquanto você ficar com esse negócio na sua cabeça, que eu vou à igreja, eu vou participar da igreja, eu vou lá na atividade da igreja, está errado. Você é a igreja, e onde você for, a igreja está lá onde você está. Amém? Amém? Amém. Segundo, não posso falar muito dessas coisas ainda agora, já falamos pela manhã. Depois você pode olhar lá também na internet, lá você vai ver a palavra. Então, segundo paradigma que tem que cair: vem e vê. O paradigma do vem e vê. O paradigma da Bíblia do Novo Testamento é ide e contai. Jesus disse: ide para todo mundo pregar o evangelho da criatura. É ide e contai. Vai pelas ruas, vai pelas casas, vai pelas cidades e vai pregando o evangelho. Mas não, nós invertemos. A gente faz vem e vê. A gente quer trazer o mundo inteiro para dentro da igreja, para ele, depois que ele chegar aqui, sentar no banco, aí a gente vai pregar a palavra para ele. Está errado. Ele falou: ide contar, ide pregar, ide anunciar. A gente está fazendo o contrário. Vem e vê. A gente fica: vamos lá na minha igreja hoje? Vamos lá na programação da minha igreja? Vamos lá no aniversário da minha igreja? A gente fica assim. Está errado. Vai lá na casa dessa pessoa e ora com ela. Vai lá na casa dele, prega a palavra para ele na casa dele. Vai lá e faz um culto na casa dele. É isso que a gente tem que fazer. Amém? Estar aqui é uma atividade para cristãos. O não cristão, se ele vier, ele é muito bem-vindo. E até o lugar dele também. Mas é muito mais difícil ele entrar aqui dentro. Você tem que pregar para ele lá fora mesmo. É lá na casa dele, é lá na rua, é lá no seu trabalho, é lá na escola. Amém? Terceiro paradigma tem que cair. O pastor é o faz tudo da igreja. E ele é o responsável por tudo. Esse paradigma também está errado, irmãos. Está errado. Se sumir, eu falei hoje de manhã, né? Se sumir uma agulha dentro da igreja, as pessoas vão procurar com o pastor. Pastor, tinha uma agulha aqui em cima dessa mesa. Onde é que está a agulha? Você sabe onde está? É assim na igreja. Tudo cai nas costas de quem? Do pastor. As pessoas acham que o pastor é responsável por tudo. Mas isso é errado. A palavra de Deus diz que todo cristão, todo crente é um ministro. Amém? Diga comigo: todo cristão é um ministro. Todo cristão é um sacerdote. Amém? É isso que a reforma protestante bateu. Lutero falou sobre isso. Sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes têm acesso direto a Deus, direto a Jesus. Amém? Então, você é um ministro. Não é o pastor sozinho que faz tudo, não é o pastor responsável por tudo. Você é responsável. Todos nós somos responsáveis. Amém? O quarto paradigma tem que cair. Para liderar na igreja, seja um departamento, um ministério, um pequeno grupo, um GECEL, tem que ter um conhecimento profundo da Bíblia. Tem que saber a Bíblia de cor e salteado, de capa a capa, senão não pode ser líder. Tem muita gente que tem medo de liderar na igreja porque não conhece muita coisa de Bíblia. Mas isso está errado. Esse paradigma tem que cair. Para você liderar alguma coisa na igreja, ser um líder na igreja, primeiro, você tem que ser convertido. Segundo, você tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Terceiro, você tem que ser treinado e capacitado para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ou seja, entra na escola de líderes e você vai ser treinado e capacitado para fazer algo na igreja. Amém? Amém. É isso. Todos nós podemos fazer. Todos nós podemos liderar. O quinto paradigma tem que cair. A igreja precisa ter uma escola bíblica dominical e tem que ser no domingo pela manhã. É um paradigma que a igreja criou. A igreja subsistiu desde que Jesus foi para o céu, durante 1700 anos sem escola bíblica dominical. Durante 1700 anos a igreja não teve escola bíblica dominical. E viveu, sobreviveu e está até aqui, até hoje. Mas de 300 anos para cá criou-se a escola bíblica dominical. E a gente acha que é só ela que resolve tudo. Mas não é, irmãos. Mais importante do que a escola bíblica dominical é a escola de líderes. E eu vou te explicar por quê. Porque a escola bíblica dominical, ela só te dá conhecimento. Mas a escola de líderes te faz colocar em prática aquilo que você aprende. E ela te força a sair do seu comodismo, a sair, né, desse estado de inércia, de ficar parado que você está, e fazer você fazer alguma coisa, colocar a mão na massa, botar em prática aquilo que você aprende. É por isso que nós temos escola de líderes aqui na igreja hoje. Isso não é invenção do pastor Gabriel, não. Toda igreja que trabalha com pequenos grupos tem escola de líderes.
Porque a gente entende que o cristão precisa ser preparado e capacitado para fazer algo. Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo tudo e a gente precisa aprender. Amém? Amém. Tem um monte de gente aqui que tem 20 anos de escola bíblica dominical. E se chamar ele aqui na frente agora para fazer uma oração, ele não sabe. Aí a gente se pergunta: você está 20 anos de escola bíblica dominical e não sabe fazer uma oração, irmão? Se eu der a vontade para ele vir pregar aqui no domingo, 20 anos de escola bíblica dominical e não prega. Ué, o que está acontecendo? De que valeu os seus 20 anos de escola bíblica se você não está exercendo aquilo que você está aprendendo? Você está entrando no seu ouvido e saindo no outro, você não está fazendo nada. Não vale. Você tem que começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo na casa do Senhor. Amém? A escola dominical é uma bênção, mas ela sozinha não vai te fazer sair do lugar, não. Amém? Amém, irmãos? Amém. Sexto paradigma tem que cair. A igreja trabalha para aumentar ou multiplicar a quantidade de membros. Diga comigo: a igreja não foi chamada por Deus, por Jesus, para multiplicar membros. A igreja foi chamada por Jesus para multiplicar discípulos. Membro é uma coisa, discípulo é outra, irmãos. Muito diferente. Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Discípulo é aquele que quer ser igual ao seu mestre. Discípulo é aquele que quer caminhar nos mesmos passos do seu mestre. A igreja foi chamada para fazer discípulo e não para fazer membro. Mas nós estamos viciados em fazer membro, irmãos. Estamos fazendo muito pouco discípulo. A gente tem que mudar esse paradigma e voltar a fazer discípulos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, 7 paradigmas que falar dessa manhã e tem que cair. A igreja precisa fazer muitos bons eventos com muita gente, uma grande quantidade de pessoas. A gente precisa fazer eventos. A igreja tem que fazer muitos eventos. Esse paradigma tem que cair. A igreja precisa fazer eventos? Não, a igreja precisa viver o evangelho de verdade. A igreja precisa viver no templo e nas casas, cultuando ao Senhor, celebrando a Deus no templo e nas casas. Fazer evento é uma consequência. A gente faz evento por um motivo, por um propósito, mas não fazer evento por fazer. Vamos fazer mais um evento aí da juventude, vamos fazer mais um evento das mulheres, vamos fazer mais um evento dos homens, porque o pessoal está muito parado, tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar o povo parado. Se deixar o povo parado, o povo fica, acomodado. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí cria-se um evento lá, faz aí uma atividade só para encher a nossa agenda, mas muitas vezes sem propósito. Não, evento que a igreja faz tem que ter propósito. Se não tem propósito, não precisa fazer. Fazer evento por fazer evento não leva a lugar nenhum. Todo evento que é feito na igreja tem que ter um propósito específico. Amém, irmãos? Amém. Esse paradigma velho tem que cair. 8º paradigma: toda atividade da igreja se resume no templo. Toda atividade da igreja se faz aqui, dentro desse templo. Está errado também. A igreja de Jesus viveu 340 e tantos anos sem ter um templo. E ela sobreviveu, irmãos. Onde? Nas casas. Onde? Nas ruas. Onde? Em vários lugares. Não precisava do templo. Mas hoje a gente acha que tudo que tem que fazer na igreja tem que ser aqui dentro do templo. Nós precisamos tirar esse paradigma e entender que a igreja vive no equilíbrio do templo e nas casas. A gente tem que ir para as casas, irmãos. A gente tem que parar de fazer culto só aqui, fazer culto nas casas, fazer reunião de GECEL nas casas, fazer escola bíblica dominical nas casas, fazer ensaio de departamento de ministério nas casas também. Mas para que tem que fazer tudo aqui? Fazer consagração do seu departamento tem que ser aqui na igreja. Vai para a casa do irmão, vai lá. A gente tem que sair das 4 paredes, irmão, sair daqui do templo. O templo está sufocando a gente não sai daqui. Esse paradigma tem que cair. Amém? 9º paradigma: a minha casa é um lugar onde eu não quero tratar de coisa de igreja. Não quero falar de igreja, nem quero tratar de problema de igreja, nem de nenhum assunto de igreja. A minha casa, a igreja é a igreja. Lá no templo eu trato das coisas da igreja. Aqui na minha casa não, aqui eu não quero saber de igreja. A gente tem que parar com isso. Se a igreja é você, se a igreja somos nós, a sua casa é a igreja. Lá também é igreja. A sua casa é uma extensão da igreja, porque a igreja é você, e você está lá na sua casa, então lá também é igreja, amém? É isso. Não tem esse negócio de igreja é só lá no templo. Aqui em casa não, aqui é diferente. Não, nossa vida é uma só. Se a sua vida com Deus está no prumo,
Se o Espírito Santo está com você de dia e de noite, se o Espírito Santo habita em você, você é a igreja. Onde quer que você esteja. Se você está lá na sua casa, lá é a igreja. Se você está lá no seu trabalho, lá é a igreja. Se você está na escola, lá agora é a igreja. Onde quer que você esteja, é lugar para você adorar, cultuar, pregar, evangelizar e fazer tudo que se faz na igreja. Eu falei para vocês recentemente aqui que eu fui para a rodoviária viajar para o Paraná nas minhas férias agora, e lá na rodoviária, o presbítero Marcelo é testemunha, né? Veio um homem e um presbítero, e o nome dele era presbítero Paulo, parece que era de Itatiaia ele. E ele disse assim, ele começou a profetizar para mim no meio da rodoviária. Ficou ali uns 40 minutos profetizando para mim no meio da rodoviária, e gente vindo e passando e indo para um lado e indo para o outro, e o povo olhava meio estranho assim, ele profetizando para mim lá na rodoviária. Porque não existe lugar, irmãos, para cultuar, para fazer a vontade de Deus, ou para ser usado por Deus, não. Deus usa você em qualquer lugar. Amém? Porque você é igreja. Você é igreja. Onde você for, a igreja está lá com você. Amém? Desse paradigma tem que cair. Tudo isso aqui foi falado de manhã, irmãos. Eu não posso me deter muito nisso, não. Vamos lá que o tempo está correndo. O ministério de louvor e adoração é o responsável, o único responsável da adoração e do louvor a Deus na igreja. Ninguém mais. Esse paradigma tem que cair. Muitas vezes a gente vem para o culto e fica olhando o ministério de louvor, admirando o pessoal cantando, tocando, ou admirando ou criticando. Tem uns que vem para ficar admirando, tem uns que vem para ficar criticando o ministério de louvor, né? Mas não. Deus nos chamou para sermos adoradores. Amém? Todo cristão é um adorador. O ministério de louvor está apenas aqui para te conduzir na adoração, para te ensinar a adorar, não para adorar por você, no seu lugar e você fica olhando. Não, esse paradigma tem que cair. E o 11º paradigma que nós ministramos essa manhã, o ministério de evangelismo é o único responsável por toda a evangelização da igreja. O ministério de evangelismo é o responsável por evangelizar o bairro inteiro sozinho. Está errado isso, irmão. Todos nós somos responsáveis pelo evangelismo. O ide por todo mundo e pregar a toda criatura é para todos nós. Não é só para o ministério do evangelismo, não é só para o presbítero Marcelo que é responsável, não é só os irmãos do evangelismo de cada departamento que é responsável. Não. O evangelismo, o pregar o evangelho, o ide por todo mundo, o falar do amor de Deus, o testemunhar, é responsabilidade de todos nós. Todos nós somos responsáveis por evangelizar e ganhar esse bairro para Jesus. Amém? Todos nós. Aí a gente fica descansando no ministério de evangelismo e fala assim, não, eles evangelizam, não, eles vão ganhar o bairro inteiro para Jesus. Você não faz nada, não fala de Jesus para ninguém, não convida ninguém para vir à casa de Deus, não convida ninguém para ir no GECEL, não convida ninguém para orar com você, não se presta a ir na casa de nenhum não crente para orar na casa dele, para visitar ele, e você acha que o ministério de evangelismo vai fazer tudo sozinho. Esse paradigma tem que cair. Amém? Todos nós aqui somos responsáveis por evangelizar. Todo cristão é um evangelista. Diga comigo, todo cristão é um evangelista. Então, irmãos, nós falamos por aqui pela manhã. E agora, nós vamos tentar caminhar para frente. Amém? Amém? Pode dar um amém? Amém. Você está compreendendo até aqui? Amém. Sim ou não? Sim. Quem está compreendendo? Amém. Quem está conseguindo caminhar aí? Amém. Então vamos para frente? Estão caindo paradigmas aí na sua mente, no seu coração? Sim ou não? Amém? Então vamos lá. 12º paradigma que tem que cair. O Ministério de Ação Social da Igreja é o único responsável por atender às necessidades e às carências dos irmãos e dos necessitados. É o Ministério de Ação Social. Alguém está necessitado, alguém está passando a dificuldade, alguém está desempregado, alguém está precisando de uma cesta básica. O responsável por resolver isso é a ação social da igreja. Vai falar com a irmã Delmaci. Esse paradigma tem que cair, irmãos. Todos nós somos responsáveis por ajudar e amparar os nossos irmãos necessitados. Você crê nisso? É todos nós, irmãos. O melhor é dar do que receber, é para todos nós. Jesus disse, melhor é dar do que receber. A gente tem que entender isso. O maravilhoso, lindo dos pequenos grupos é que eles, a maioria das vezes, conseguem resolver essas situações sozinhos, sem precisar da ação social da igreja ou do Ministério da Ação Social. Nós tivemos já aqui alguns testemunhos disso. Tivemos no GECEL do irmão Renato, por exemplo, um irmão que estava desempregado, o aluguel dele estava atrasado.
E o Gessel se reuniu e outros Gessels ajudaram e pagaram o aluguel do irmão. Não precisou acionar a ação social da igreja. Teve outro irmão lá que estava desempregado, precisou de uma cesta básica. O Gessel levou a cesta básica, fizeram a cesta básica e deram para o irmão. O Gessel da irmã Varinda, semana retrasada, se eu não me engano, uma irmã lá estava precisando de ajuda para passagem. Foi isso, Thalita? Passagem de ônibus para uma semana de trabalho, é isso? Porque ela estava sem. O Gessel se reuniu e ajuntaram dinheiro e deram dinheiro para a irmã para ela ir para o trabalho e voltar uma semana toda. Não precisou acionar a ação social da igreja, irmãos. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis por cuidar dos nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos nas suas necessidades. Amém? Você crê nisso? Então, esse paradigma tem que cair. Esse paradigma tem que cair. Terceiro paradigma que tem que cair. As visitações e aconselhamentos da igreja é uma responsabilidade apenas do pastor e do presbitério. Visitar e aconselhar é a responsabilidade só do pastor e dos presbíteros. Eu não preciso aconselhar nem visitar ninguém. Esse é o paradigma que tem que cair. A visitação e o aconselhamento é uma responsabilidade de todo cristão maduro. Você é um cristão maduro? Já tem anos na igreja? Você já aprendeu um monte de coisa aqui na casa do Senhor? Já ouviu trocentas pregações, ou milhares delas? Você já leu a Bíblia, né, muitas e muitas vezes na sua casa? O Espírito Santo já falou com você um monte de vezes. E você ainda acha que não tem capacidade ou que não pode aconselhar ou visitar alguém? Alguma coisa está errada, irmãos. Você está se guiando por um paradigma errado, que está te limitando, e você não consegue avançar. E a igreja está perecendo, almas estão perecendo, pessoas estão perecendo, porque o pastor e o presbitério não conseguem visitar e aconselhar todo mundo. E você não está fazendo isso. Então esse paradigma tem que cair. Amém? Você crê nisso? Diga assim: eu creio. Eu posso visitar. Eu posso aconselhar. Se eu estou sendo direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Vamos para o 14. Os diáconos da igreja são os responsáveis por cuidar do templo e das coisas materiais da igreja. Só os diáconos. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um paradigma antigo que tem que cair. Quer dizer, só o diácono pode pegar uma cadeira e colocar aqui no corredor para os irmãos que estão chegando e está faltando lugar. Não, qualquer irmão pode pegar, irmãos. O diácono tem prioridade nisso porque ele foi chamado para isso. Mas se não tem um diácono pronto ali naquele momento, o diácono está ocupado lá fora, mexendo nas bicicletas, cuidando de alguma coisa, você pode pegar a cadeira e colocar aí, irmão. Amém? Por que a gente acha que é só o diácono que tem que fazer? Não é verdade? Esse paradigma tem que cair. Todos nós somos responsáveis pela igreja, pelo templo, pelas coisas da igreja. Amém? Você crê nisso? Você é responsável por esse banco que está aí, ó, por essa cadeira bonita que você está sentado. Talvez você esteja sentado aí e tem uma pessoa do seu lado que está riscando a cadeira. Você não precisa esperar um diácono chegar para ele e falar assim: ó, não risca a cadeira não, por favor. Você é membro dessa igreja. Você pode falar para ele: olha, você podia não riscar a cadeira? Ou toma cuidado aí com a cadeira, você está riscando a cadeira. E essa caneta aí não vai sair depois. Tem um monte de cadeira aqui riscada com caneta que não sai. Por quê? Porque você talvez está aí sentado, mas não está nem aí. Não, eu não sou diácono, eu não vou falar nada. Não é minha responsabilidade. Não é comigo isso. Não é verdade, irmãos? A gente fica nesses paradigmas. A gente se escraviza nesses paradigmas. Você precisa ajudar a cuidar deste templo, que é o lugar onde a gente se reúne, e de tudo que pertence a ele. Amém? Amém. Vamos para o próximo. Décimo quinto. É preciso ter um dom específico para poder liderar. Tem gente que acha que tem que ter um dom específico para liderar. Se eu não tiver o dom de falar com eloquência, se eu não falar bonito, eu não posso liderar. Se eu não for uma pessoa muito carismática, né, que sorri para todo mundo, que está toda hora assim, sorrindo para todo mundo, etc e tal, então eu não posso liderar. Irmãos, não existe dom específico para liderar, não. Tem gente que fala assim: eu não tenho dom para ser líder, eu não me chamo para ser líder, não.
Tem gente que acha que tem que nascer com um dom especial para ser líder. É lógico que existem pessoas que têm uma facilidade um pouco maior para liderar do que outras. Mas qualquer pessoa pode liderar, irmãos. Esse paradigma de que eu tenho que nascer com um dom de liderança, senão eu não posso liderar, tem que cair. Todos vocês aqui foram chamados por Deus para liderar alguma coisa. Amém? Amém? Pelo menos que seja a sua própria vida, você tem que liderar. Ou você vai dar a sua vida para o outro cuidar, para outro liderar no seu lugar. Pelo menos a sua vida você tem que liderar. Amém, irmãos? Amém. Você foi chamado para liderar a sua casa. Você vai dar a sua casa para os outros liderar? Tem um monte de irmão aqui na igreja que está dando a casa dele inteirinha para a televisão liderar. Ele bota os filhos tudo na frente da televisão, deixa a televisão doutrinar eles do jeitinho que a televisão quer. Ou seja, quem está liderando a sua casa não é você, é a televisão. Não é você, é a internet. É o Facebook, é o Twitter, é o WhatsApp, é o YouTube. Está liderando a sua casa. Mas Deus chamou você para liderar. Amém? Amém. Você, homem aí, está me ouvindo? Homem, honra as causas que você veste, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Então você tem que levar a sua casa à presença de Deus. Tem muito homem na igreja que não faz nada, irmão. Com respeito à obra de Deus, à casa de Deus, ele não está nem aí. Os filhos dele estão se desviando, ele deixa tudo à esposa. A culpa é da esposa, ela que tem que fazer, ela que tem que cuidar, ela tem que ensinar essas crianças. E você, pai, quando é que você vai tomar uma postura e ensinar os seus filhos? E corrigir eles, colocar eles no caminho? Você é a autoridade da sua casa. Amém? Quando Jesus chamar você para prestar conta, ele não vai chamar sua esposa, não. Ele vai chamar você. Ele vai falar assim: você é o cabeça da sua casa. E aí, como é que está a sua casa? Como é que está a sua esposa? Como é que estão os seus filhos? Eu dei para você cuidar. Você cuidou? Tem muito marido aí, não está cuidando da casa, não. A esposa, os filhos, tudo desviado. E ele, ó, achando que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, não. Deixa isso para lá. Não é minha responsabilidade. Não, é sua responsabilidade, sim. Você tem que liderar. Amém, irmãos? Então, o paradigma novo, todo cristão precisa encontrar o seu lugar na igreja. Precisa ser ensinável. Precisa participar de um treinamento, ser capacitado, demonstrar caráter, demonstrar fidelidade, demonstrar testemunho, para que ele possa liderar. Amém? Toda pessoa na igreja que é ensinável, tem caráter, é fiel e dá um bom testemunho, pode liderar. Amém? Amém, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Então vamos para o 16º aí. Paradigma antigo. Eu sou crente há muitos anos, mas eu não fui chamado para fazer nada na igreja. Já conhece alguém assim? Eu só gosto de assistir os cultos. Eu fico sentado aqui, eu fui chamado para ficar sentado aqui e só assistir o culto. Fui chamado para isso. Deus me chamou para ficar sentado aqui no banco. Esse é o meu chamado. Eu não sei fazer nada. Esse paradigma antigo tem que cair, irmão. Amém? Diga comigo assim: eu preciso descobrir onde Deus quer me usar na sua obra. Porque Deus não deixa ninguém de mãos vazias. Deus que te chamou, fala para o seu irmão do lado aí, que te chamou para a sua obra, para a sua seara, com certeza, pelo menos uma ferramenta Ele colocou nas suas mãos. Você precisa descobrir qual é e colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus não chamou ninguém para ficar na igreja sentado no banco, irmãos. A gente tem que parar com isso. Tira isso da sua cabeça. Deus não te chamou, Deus não te tirou do mundo, não te resgatou das trevas, não te tirou do lamaçal do pecado para você ficar aqui sentado no banco sem fazer nada. Não. Deus tem um dom para você, Deus tem um talento para você, Deus tem um ministério chamado para você. Você só precisa descobrir onde Deus quer te usar. Amém? Amém. Deus quer te usar em alguma área, irmão. Em nome de Jesus. Tem alguma coisa que Deus já te deu, algum dom que Deus já colocou em você, alguma capacidade que você tem, que é útil para o reino de Deus e vai abençoar vidas. Amém?
Você só precisa pedir o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Se eu não estou entendendo ainda, se eu não estou percebendo ainda, se eu não estou vendo ainda, me mostra, abre minha mente, me mostra onde o Senhor quer me usar. Amém? Você está entendendo? Vamos lá. 17º paradigma. Os departamentos da igreja, o ministério da igreja existem para fazer evento e manter o